Bom, primeiro, bons días a todos e a todas e obrigado por teres vindo aquí a presentación da palestra de hoxe do profesor da Universidade do Porto, Alipio Xorxe. Para min a verdade é que é unha honra telo aquí e foi el que dixo gostaría de ir até Santiago xa, non sei, setembro por aí ou nesa altura. E a cuestión, quería contar un pouco o meu caso persoal. Eu pedí unha estadía a Jacobus, que para xa convido vos a que os que poidades que a pidades, porque a verdade é que é moi enriquecedor estar ali no Porto. Estiven 2 meses ali entre a Facultade de Letras e a Facultade de Ciencias, que é onde están o departamento do Alipio, que se chama LIAD, non é? Bom, o departamento, máis o grupo. Ciência de Computadores e o Laboratório LIAD. Exactamente. Entón, que traballan en cuestións de inteligencia artificial, xa vos contará máis en detalle el, e foi fantástico porque, o sea, primeiro, o acollimento foi, eu sentime moi na casa, e non só iso, sino que o feito de experimentar a relación con Portugal in situ desde a nosa lingua é unha experiencia moi recomendable. Entón, e máis no norte, que para min estar no Porto foi como estar en Vigo, igual. Un lugar que ten lugares como Pereiró ou Calvario, quere ser, é como estar na casa. Entón, nada, el vai nos contar un pouco os traballos que están a facer ali, e depois, pois, sobre todo, a mí o que máis me interesa é unha cosa que falábamos onte, que era que podemos facer desde fora da oligarquía tecnolóxica, en que podemos contribuir nós na investigación ou nas empresas neste mundo da IA que isto vai non acelerado. O sea, o distópico acaba sendo normal, entón, pois, un pouco que nos conte a súa experiencia, porque eles traballan moito tamén entre lingüistas e xente de informática. Entón, nada, sen máis deixo vos con Alipio e xa nos contai. Muito obrigado. Obrigado, José, e obrigado a todos por estarem aqui. Eu agradeço em primeiro lugar a recepção muito boa, também me sinto em casa aqui em Santiago. Obviamente já vim a Santiago muitas vezes, quase sempre como turista. Estive no Propor em trabalho, mas esta é a segunda vez que eu venho em trabalho a Santiago. Estou aqui estes 3 dias e ainda estava a dizer ao José que fiquei com a sensação de que era bom estar aqui 3 meses e não 3 dias, porque está-se aqui muito bem, aqui no Sítios em particular e em Santiago, nesta cidade lindíssima e encantadora. E também é muito bom, gosto muito, desde há muito tempo, de ouvir o galego, e as afinidades que tem com o português, ou talvez mais do que afinidades, de ser, afinal, tudo a mesma coisa. Esta apresentação é uma apresentação com muita coisa, eu vou correr sobre muitas das partes. O objetivo é lançar pontes que depois possam ser interessantes para explorar, para conversar, para discutir. Como disse o José, eu sou da Universidade do Porto, sou da Faculdade de Ciências, do Departamento de Ciência de Computadores, e também sou do INESCTEC, que é o meu sítios, é o INESCTEC, e em particular do Laboratório de Inteligência Artificial, o LIAD, que eu sou coordenador. Esta charla chama-se Extração de Narrativas em Texto, que é a nossa linha unificadora de trabalho desde 2017, que nós trabalhamos nesta área de extração de narrativas e temos-nos focado no português e, em particular, no português europeu, porque o português, talvez alguns de vocês seguramente sabem isso, mas o português tem 2 variantes muito fortes, tem outras, mas há 2 muito fortes, e uma particularmente muito forte, que é o português do Brasil. Quando nós, em Portugal, temos produtos de língua como um modelo de tradução ou um modelo de linguagem, quase sempre vem ou em português do Brasil completamente ou pelo menos com alguma parte que fala português do Brasil. Nada contra, adoro o português do Brasil, mas obviamente que no Brasil queremos português do Brasil, em Portugal queremos português europeu. E por isso também é importante nós focarmos nisso.
Aqui no meu título tem aquela quase... qual era a palavra? Piada, não é? Broma. Não? Sim, broma. Broma, que é do português europeu ou galego português, porque de facto nós chamamos português à nossa língua, mas a nossa língua é o galego, que veio do norte e foi para Portugal e depois para o Brasil e para outros sítios, mas na verdade em Portugal eu aprendi neste livro muito interessante, Assim Nasceu uma Língua, um livro que cita o Paulo e cita o José, um livro muito bom de um linguista português, o Fernando Venâncio, que trabalhou na Holanda muitos anos, penso que agora está reformado, e que me ensinou muitas coisas sobre a relação do português e do galego, em particular que, na verdade, há esta ilusão de que o português é uma língua que nasceu ao lado do galego, mas, na verdade, o português é o galego que se expandiu e que se transformou e que depois se delimitou politicamente. Mas isso é a teoria do Fernando Venâncio, mas muito bem suportada por evidências, e ele usa muito evidências linguísticas na sua argumentação. Então, continuando, eu sou do Porto, vocês já devem todos conhecer o Porto, isto é uma fotografia útil, às vezes mais útil noutros sítios, mas imagino que já todos tenham estado no Porto. Em particular, eu por acaso não sou do Porto mesmo, eu nasci em Gaia, que é de onde se vê esta vista, portanto, esta é a vista da minha Gaia, Vila Nova de Gaia. Atualmente moro em Matosinhos, que é outro concelho um pouquinho mais a norte, que também é muito visitado pelos galegos em particular. Portanto, todas estas coisas já foram ditas aqui. O que é que eu espero aqui nesta visita? E nas interações que já tive com o Paulo, com o José, com o Alberto, com outras pessoas daqui do Sítios e da Universidade de Santiago de Compostela, gostaria de ter projetos conjuntos nestas iniciativas de desenvolver o português europeu e o galego e de juntar também ao conjunto das línguas ibéricas, e incluindo até esforços que também gostaria de desenvolver com colegas do Brasil, em particular com Marcelo Finger, da Universidade de São Paulo, com o Tiago Pardo, também da Universidade de São Paulo, mas do campus de São Carlos, que eu visitei também em dezembro, e é importante nesta constelação de línguas próximas nós termos uma resposta que também se afirma culturalmente mais forte, como tem feito muito bem o Paulo, em particular, com o Carvalho, a importância de nós termos alguma centralidade também cultural nos modelos de linguagem em particular e nas soluções de inteligência artificial em geral. Muito bem. Um pouco de publicidade. Estamos a organizar o Congresso ICML PQDD 2025. Vai ser no Porto, em setembro. É um congresso muito grande, vai ter umas 1.200 pessoas. Vai ser na Alfândega do Porto. Nós organizamos já o de 2005, o de 2015. O de 2025 vai ser um desafio muito grande, porque em 2005 tinha 300 pessoas, em 2015 tinha 600, agora vai ter 1.200 ou mais, ainda não sabe. Quer dizer, mais não pode ter porque há um certo limite de capacidade. Mas é uma oportunidade também para submeterem um artigo, estarem lá, visitarem, participarem na conferência, no workshop, outras iniciativas. O INESCTEC, eu vou falar um pouco por alto de outras linhas que nós fazemos no nosso laboratório de inteligência artificial, que pertence ao INESCTEC, que é um centro também muito grande, participado pela Universidade do Porto, a Universidade do Minho, o Politécnico do Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, e, portanto, é um centro que está muito ligado à Universidade do Porto, mas que tem participação de fora da Universidade do Porto. Portanto, nós trabalhamos em muitos tópicos, eu não vou aqui estar a detalhar cada um deles, mas são os tópicos de apoio à decisão, de machine learning, incluindo
processamento de linguagem natural e recuperação de informação, mas também em data streams, processamento constante de dados, de detecção de valores extremos, sistemas de recomendação. Temos também uns matemáticos a trabalhar em teoria de jogos, em otimização, alguns trabalhos de estatística, temos também pessoas a trabalhar em bioinformática, portanto, muitos tópicos da área de inteligência artificial e apoio à decisão, mas sobretudo centrados na aprendizagem computacional, ou seja, em machine learning. Alguns exemplos: a previsão de dados ou previsão a partir de dados multimodais e complexos, a extração de narrativas, que eu vou falar hoje, também explicabilidade em dados, em regimes de dados contínuos. Tivemos, em particular, um projeto com a Metro do Porto para manutenção preditiva, dados de movimento, detecção de eventos raros, como, por exemplo, fraude em telecomunicações a partir de ligações telefónicas. Estes são alguns dos exemplos do trabalho, de uma forma geral, no LIAD, e não são completos. Agora, começando a apresentação mais neste tópico de extração de narrativas. Esta já é uma equipa um pouco desatualizada, mas basicamente isto aqui significa só que este trabalho é o trabalho de muita gente, que eu tenho mais ou menos liderado. Não sou propriamente o chefe desta gente toda, mas tenho tido a sorte de conseguir dinamizar muitas destas pessoas neste tópico da extração de narrativas, que, juntamente com o Ricardo e, sobretudo, com a Purificação, que está aqui, que é linguista, e o Sérgio Nunes também, que é da Faculdade de Engenharia, nós começamos mais ou menos em 2017, e a qual se vai juntando todos os anos algumas pessoas, alguns estudantes que entram e saem de mestrado, de doutoramento, e colegas de outros grupos. Tem sido uma experiência muito, muito interessante. E então, o que é a extração de narrativas em texto? Essencialmente é aquilo que o próprio nome diz. Nós temos muitas narrativas, por exemplo, em notícias, mas podemos ter também narrativas em textos clínicos, podemos ter narrativas em textos financeiros, e o que nós queremos é, dada uma narrativa, ou seja, dada uma história que de alguma forma é contada num texto, nós queremos extrair elementos como os participantes, e incluindo as localizações, que é um tipo particular de participantes, eventos e expressões temporais, e depois relações entre estas coisas. Portanto, isto é quase tudo que se tem para dizer sobre a extração de narrativas. É claro que tudo isto põe desafios muito grandes. Nós, entretanto, extraindo estas coisas, queremos representá-las de uma forma definida, numa linguagem formal, como, por exemplo, uma lógica da primeira ordem, que é aquilo que nós temos olhado mais desde o início do projeto, mas também em, por exemplo, grafos ou grafos de conhecimento, knowledge graphs, ou até outras formas, como uma banda desenhada, um cartoon ou uma infografia. Portanto, este é a descrição geral dos desafios que nós temos. Isto põe imensos desafios que nós continuamos a tentar resolver e a decifrar. O que é uma narrativa? É também uma definição que é importante. Nós olhamos, por um lado, para a história, que é a sequência de eventos relacionados, e que tem informação explícita e informação implícita. Por exemplo, nesta frase aqui, eu esqueci-me de dizer, estes slides estão quase todos em inglês, porque é uma língua que toda a gente entende, mas eu vou apresentando em português como é óbvio. Se tiverem alguma dificuldade com o meu vocabulário ou a minha pronúncia, digam que eu posso tentar ser mais claro.
Portanto, uma história é uma sequência de eventos relacionados. A narrativa é a própria história, mas também é uma forma de dizer a história. Portanto, quando nós extraímos os elementos narrativos, podemos depois recompô-los e contar a mesma história, mas de uma forma diferente. E, ao mesmo tempo, isso é a representação da história e o esforço de nós procurarmos uma representação da história. Portanto, a tarefa geral é parte, essencialmente, da necessidade de nós pegarmos num texto e construirmos alguma estrutura. Portanto, aqui é uma representação estruturada do que nós temos num texto. Depois há dimensões importantes, como o tempo, o espaço, a intenção, o efeito. E nós depois vamos explorar muitas destas dimensões usando também conhecimento da linguística, e eu vou detalhar um pouquinho isso mais à frente. Depois, a interpretação é uma tarefa também importante. Por exemplo, o perfil dos participantes, a natureza e as causas das ações, a explicação para uma sequência particular de eventos. Também nas narrativas há tarefas de segmentação, portanto, a extração da estrutura, ou a estrutura extraída pode ser dividida em partes, dependendo do tipo de texto. Há organizações diferentes, quer numa peça teatral, por exemplo, temos a introdução, não sei muito bem como traduzir isto, o rise, o clímax e a resolução. Nas novelas temos as cenas, as sequelas, nas notícias temos o lead e os parágrafos. Depois também é importante fazer o grounding, que é um desafio bastante mais complexo, que é a ligação das narrativas e dos elementos narrativos aos seus significados. Como, por exemplo, bases de conhecimento ou ontologias, ou mesmo partes de imagens, no caso de nós estarmos a trabalhar com o multimodal. Ou seja, nós queremos não só extrair os elementos narrativos, mas também ir um pouco mais fundo no seu significado e relacioná-los com algo externo ao próprio texto. Um exemplo muito simples é, no texto clínico, nós ligarmos as entidades que identificamos aos códigos ICD-10 do MLS ou de outra base de dados médica. Ou seja, tem a ver com aquilo que se chama muitas vezes o entity linking. Uma boa pergunta nos tempos dominados pelo LLM. Já agora, este esforço nós começamos esta linha de trabalho em 2017, que foi mais ou menos quando apareceu o primeiro Transformer, o BERT, e o paper do Attention is All You Need, foi em 2017, foi exatamente quando nós estávamos aqui a começar este trabalho, e que nos foi muito útil em algumas fases desta fase, e tem sido deste desafio, e tem sido bastante importante. Depois, em 2022, houve o grande boom dos LLMs com o ChatGPT, embora já existissem abordagens de pergunta e resposta, existissem formas de geração de texto usando Transformers, portanto, mais ou menos desde 2018. Na verdade, em 2022, houve esse choque do LLM e do ChatGPT, e o que nós fizemos imediatamente foi tentar ver com o ChatGPT quais eram as tarefas que podiam ser resolvidas usando o ChatGPT, simplesmente pedindo-lhe para resolver as tarefas. Naquela altura houve algumas respostas muito interessantes, muito boas, mas com algumas limitações, como é óbvio que continuam a existir, mas que vão sempre melhorando na qualidade. Por isso temos, para além da nossa de outras abordagens, a abordagem de usar a inteligência artificial generativa e os prompts acaba por ser sempre pelo menos um baseline bastante forte, e que acaba muitas vezes por ser a solução mais indicada. Agora, uma pergunta que se pode colocar é: porquê é que nós queremos estruturas? Porque se nós temos um texto, se temos um modelo de linguagem ao qual nós podemos fazer perguntas e ele nos pode responder, porquê é que nós queremos estruturas? Talvez não precisemos de estruturas, podemos só conversar com o modelo sobre a história, sobre a narrativa, perguntar quais são os participantes, quais são os eventos, etc. Bom, a verdade é que nós, humanos, que temos
temos algo melhor do que um chat GPT na cabeça. Nós, humanos, gostamos de estruturas e comunicamos muito em estruturas, apesar de falarmos muito inteligentemente uns com os outros. As estruturas tiveram sempre o seu valor e todas as ciências organizam o conhecimento em estruturas. Mesmo nos jornais, nós vemos muitas vezes aquilo que são chamadas as infografias, que são, por exemplo, linhas do tempo. Esta é uma linha do tempo, que são representações estruturadas de histórias, de informação, de conhecimento. Ou seja, nós, humanos, apesar de estarmos muito confortáveis com o texto, também gostamos de ler a informação já digerida em estruturas. E os próprios modelos de linguagem, como nós sabemos, também já são muito bons a fazer estruturas, mesmo quando a gente não pede. Fazemos uma pergunta hoje em dia ao ChatGPT ou a qualquer outro modelo, até mais pequeno, e a resposta vem já estruturada. Nós nem precisamos de pedir. Vem estruturada por pontos, muito bem estruturada. E, portanto, a estrutura é importante. Aqui nós estamos a falar em estruturas ainda mais precisas, digamos assim. Portanto, são nas estruturas narrativas que nós queremos são ainda mais precisas e não simplesmente um texto estruturado. Portanto, as estruturas são úteis para especialistas, para leitores, para utilizadores finais, para quem está a aprender e quer ter uma visão um pouco mais concentrada. As estruturas fazem afirmações claras, no caso da programação, das teorias linguísticas, ou da informação agregada de informação, ou da quantificação de informação agregada. Isto, por exemplo, no caso de nós temos muitos documentos, mesmo hoje em dia os modelos de linguagem sem agentes ainda têm alguma dificuldade em fazer isto, que é, se nós temos uma quantidade grande de documentos e perguntamos, fazemos qual é a média de idade das pessoas que estão, e esse tipo de informação ou de resposta ainda coloca alguma dificuldade aos modelos de linguagem. O projeto Text to Story foi o primeiro projeto que nós tivemos e que, de certa forma, deu nome a várias iniciativas aqui. Portanto, foi um projeto que começou em 2019 e que já terminou. E o que é que nós conseguimos nesse projeto em primeiro lugar? Primeiro, com a ajuda dos linguistas, um Semantic Annotation Framework, um esquema de notação semântica, baseado em padrões ISO, que nos permitiu definir uma estrutura tipo daquilo que nós queremos extrair dos textos. Essencialmente as entidades, que incluem os participantes, as expressões temporais, os eventos, e depois um conjunto de ligações temporais, aspectuais, espaciais, de subordinação, objetais e de papel semântico, de semantic role. Okay? Isto é um excelente, e esta colaboração com os linguistas tem sido muito, muito boa, e porque ajudam a estruturar também aquilo que nós queremos extrair dos textos. E portanto, este esquema semântico, no fundo, é uma lista de desafios que nós depois temos de responder. Ou seja, como é que nós extraímos, por exemplo, as relações temporais entre eventos. Okay? Este é um tema que temos uma tese de doutoramento que está especificamente a olhar para este desafio, que é um desafio que os modelos narrativos também já conseguem responder, mas o modelo mais específico tem resultados melhores, porque muitas vezes tem a ver também com a necessidade de nós termos respostas mais precisas e não respostas que um humano lê e fica convencido, mas respostas um pedaço mais precisas. Resultou daqui também, deste projeto, um corpus chamado Lusa News. A Lusa é a agência de notícias de Portugal e, portanto, nós pegamos em notícias da agência Lusa, que é nossa parceira, trabalha connosco também neste projeto,
e anotamos densamente, portanto, os linguistas anotaram densamente estas notícias, aqui iam em 119, ainda o esforço continua, e o objetivo é ter todo o texto, todos os textos anotados. Parecem muito poucos, 363, mas na verdade são textos densamente anotados. Portanto, o número de anotações é bastante maior. Aqui tenho o número de anotações que foram feitas com as 119 notícias anotadas. E cobrem quase todos os aspectos do esquema semântico. Depois também várias propostas de visualização, como esta aqui, que é um exemplo que saiu de uma tese de mestrado, de como representar, neste caso, uma narrativa usando uma metáfora de mapa de metro urbano. Temos alguns packages, um dos quais o Text-to-Story Package, que faz extração de algumas destas coisas e que está em contínua evolução, e um survey em extração de narrativas que foi publicado já em 2022. Tem aqui a imagem da primeira página do survey, onde nós fazemos um apanhado de todo este esforço e de muitos destes objetivos da extração de narrativas. Para além do Text-to-Story, muitas outras histórias continuam a acontecer. Nós organizamos a workshop Text-to-Story com o ESIR. Este ano vai ser, em 2025, vai ser em Lucca, na Itália. Já vamos para a 8ª edição. E que tem sido também um ponto de encontro muito interessante de uma comunidade que trabalha com narrativas e que vem de muitos pontos da Europa e do mundo. Também temos tido participantes dos Estados Unidos e do Japão, e que tem sido um ponto de atração muito interessante. É uma workshop, como qualquer workshop, relativamente pequena, com 30, 40 participantes, mas tem sido um ponto de encontro muito interessante de uma comunidade de narrativas. Há outras workshops à volta das narrativas. Há uma de narrativas financeiras, organizada por colegas da Universidade de Sussex, e também algum interesse em narrativas clínicas. O Yake é um extrator de palavras-chave muito popular que nós propusemos e que está disponível quer em demo, quer como package que vocês podem utilizar para muitas línguas. Não tem machine learning, não tem deep learning, mas funciona, é muito eficaz, não precisa de treino e aplica-se quase a qualquer língua. Portanto, podem experimentar no galego em particular. O Yake tem tido um sucesso surpreendente, com muitas citações e muitas utilizações. Também tem o código no GitHub. O PT PumpUp foi um pequeno projeto com o objetivo de estender, de construir, de obter mais recursos de NLP para o português, em particular para o português europeu, usando diferentes técnicas, como, por exemplo, incluindo a tradução automática. Temos também algum trabalho de colaboração com hospitais. Colaboramos com o IPO-Porto naquilo que nós chamamos as narrativas clínicas, extração de diagnósticos, de planos de tratamento. Aqui o objetivo era pegar nos planos, nos diários clínicos em português e construir um dashboard que pudesse ser visto pelos médicos e pelo pessoal de saúde. Atualmente estamos a colaborar com o Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim, bastante mais pequeno que o IPO, e temos também algumas colaborações com empresas da área da saúde, como a Glint, empresas de computação, mas vocacionadas para a área da saúde, e a LT Systems, onde nós estamos a trabalhar neste tópico genérico que nós designamos por narrativas clínicas, ou seja, pegar nos textos clínicos e tentar obter eventos, participantes e depois especializar um pouco mais para diagnósticos, coisas mais específicas do texto clínico, e também fazer a tal ligação, por exemplo, com os códigos ICD-10. Aqui também temos a colaboração com os linguistas, em particular na especialização daquele esquema de anotação semântico a textos clínicos. E uma das linguistas está a trabalhar na extensão
esquema de anotação para textos clínicos em particular. Tivemos um projeto com créditos na Google Cloud que nos permitiu também desenvolver algum trabalho de obtenção de recursos NLP em português. Isto é uma modalidade de projetos que existe em Portugal, não sei, talvez exista aqui também, que em Portugal é gerido pela FCT, mas a Google Cloud disponibiliza créditos a concurso. Fazemos uma proposta e, se ganhamos a proposta, neste caso tivemos $60.000 de créditos, o que dá para usar não só para treinar modelos, mas também para usar o próprio Gemini e usar os tradutores automáticos da Google, que nós usamos para traduzir recursos para o NLP em português. Por exemplo, para desenvolver um modelo que faz análise de sentimentos, pegamos num texto, num corpus em inglês, traduzimos para português e treinamos um modelo para português com o corpus traduzido. Temos também participado na organização de desafios, como o Nucleo 2024, sobre técnicas de persuasão, aqui com um consórcio de várias equipas que dominam diferentes línguas. Nós contribuímos com o português, mas neste em particular havia outras línguas como o inglês, o búlgaro, e o francês, e mais algumas línguas. Este aqui eram técnicas de persuasão muito orientado para o discurso jornalístico, detecção de tentativas de manipulação do texto ou jornalístico, ou até mais da opinião, quando o texto tem alguma técnica ou refere a alguma técnica de persuasão ou de manipulação. Portanto, o objetivo era desenvolver modelos, ou permitir que a comunidade desenvolvesse modelos para fazer a detecção desse tipo de discurso manipulador. Estamos também no Semeval 2025, tarefa 10. Aqui algo parecido também com a manipulação de texto, mas aqui uma tarefa com 3 desafios ou 3 subtarefas. Basicamente é pegar em textos de notícias. É encontrar os participantes e o papel dos participantes numa narrativa. Por exemplo, os tópicos aqui neste desafio foi a guerra da Ucrânia e as alterações climáticas. E nesse caso era, por exemplo, o participante era identificado como sendo o agressor, ou sendo a vítima, ou sendo o inocente. Há uma caracterização dos participantes. Aqui era a identificação do tipo de narrativas. Se a narrativa era, aqui narrativa no sentido aquele sentido que se usa muitas vezes nas notícias. A narrativa deste político é a Europa é o agressor, ou a NATO é o agressor, ou a Rússia é o agressor. E essas categorias foram identificadas e, portanto, aqui o desafio é, dado um texto, identificar automaticamente qual é a categoria, e aqui a terceira é fazer uma justificação dessa categoria de narrativa. Aqui, neste caso, este dataset tem o português, o inglês, o búlgaro, o russo, o hindu. São essas 5 línguas. E este é o leaderboard do português em particular. E a tarefa fechou em 31 de janeiro. Portanto, já fechou mesmo há pouco tempo. Ok, como é que então nós podemos extrair os elementos narrativos a partir do texto? Portanto, agora, olhando um pouco mais para aquilo que nós fazemos, para as várias teses de doutoramento, de mestrado e vários esforços que nós fazemos. Portanto, nós começamos por tentar utilizar ferramentas imediatamente disponíveis, como o Space e o NLTK, outras ferramentas que identificam entidades, identificam semantic roles. Nós tínhamos também um modelo de identificação de semantic roles para português, e modelos de extração
de expressões temporais, como o idle time, ou seja, um sortido de muitas coisas que podia ajudar a resolver alguns dos desafios da extração de narrativas. Depois passamos para classificadores especializados em cada uma daquelas coisas, começando com os pre-trained, ou seja, os BERTs, com cabeças de classificação, cabeças de extração, aquela abordagem que ainda nós usamos em algumas soluções e continua a funcionar bem. Usar um BERT com uma entrada em texto e depois com uma classificação BIO para sabermos quais são os spans dos participantes, dos eventos, etc. Também abordagens de pergunta-resposta, portanto, a partir também de modelos de linguagem pré-treinados e afinados para a tarefa em particular e muitas vezes afinados para o português europeu, ou seja, nós precisamos de, no caso de uma abordagem, pegamos num modelo pré-treinado para inglês, fizemos algum fine-tuning para o português europeu e depois algum fine-tuning para a tarefa em particular. E também usando modelos de linguagem, agora já mais dependendo da fase, mas os 3B, os 7B, até os 30B, e também, inclusivamente, as APIs que estiveram disponíveis. Usando o prompting, puro e duro, ou não sei se é duro, mas o prompting mais suave e mais açucarado, que nós conseguimos também resolver algumas das coisas, mas também não é mágico, não resolve tudo. E, sobretudo, é importante termos a validação. Aqui, muito com a vantagem de que o output pode ser produzido diretamente em JSON, por exemplo, né? Usando modelos generativos. E nós, nesta linha, já um pouco fora das narrativas, estamos a usar também os modelos de linguagem, por exemplo, para a configuração automática de software, usando texto para JSON. E também tem um estudante que está a fazer uma coisa ainda mais diferente, que é usar o modelo de linguagem iterativamente, assim como um chain of thought, e usando bases de código ao lado para fazer geração de cenas em 3D numa motivação completamente diferente que tem a ver com colaboração com a Bosch no âmbito da condução autónoma. Mas isso é um trabalho que está a começar, um estudante de mestrado, mas também que põe desafios interessantes na utilização dos modelos de linguagem. Também as Graph Neural Networks, que no caso de nós querermos, como estamos a querer trabalhar com grafos e no fundo o resultado da extração das narrativas é um grande grafo, e o próprio input também pode ser dado na forma de grafo, se nós tivermos já alguma informação prévia. Os Graph Neural Networks e os Graph Language Models também são ferramentas que estamos a explorar. E também, numa das tarefas, pelo menos estamos a usar o Reinforcement Learning, em particular na determinação das relações temporais entre eventos. Portanto, muitas ferramentas que nós vamos experimentando e que vamos comparando para obter os melhores resultados possíveis. O Text-to-Story Package está disponível no PyPI. Ainda não está muito prático de usar porque carrega modelos muito pesados e nós estamos a trabalhar numa versão mais light que permite carregar o package e os modelos de uma forma mais limpa. Esse é um desafio que nós sentimos e vocês também devem sentir, não é? Que é quando nós temos modelos muito pesados, que se queremos disponibilizar uma solução, seja para uma empresa, seja para o público em geral, como fazer essa gestão de ter o modelo de linguagem, se o devemos carregar localmente, se o devemos ter numa API à parte, se devemos geri-lo nós, se devemos ter no Hugging Face ou noutro serviço. E esses são desafios que nós também, com os quais nós lutamos e que não são fáceis. Portanto, aqui são alguns resultados experimentais com a extração de expressões temporais, de participantes e de eventos. Portanto, aqui ainda sem as relações.
Depois, este é um dos muitos trabalhos que se foram fazendo em teses de mestrado. Este em particular foi uma tese de mestrado de treinar um modelo para o português fazendo Semantic Role Labeling. Portanto, na altura não existia nada. A solução que havia para português de Semantic Role Labeling não era baseada em modelos. Este foi foi treinado a partir do BERT-IMBAL, que é um modelo, é um BERT português para o português, feito no Brasil, para o português do Brasil, essencialmente, e que nós utilizamos para treinar e especificamente para fazer o Semantic Role Labeling. Tivemos bons resultados, publicamos isso já em 2021, usando os Transformers e também Transfer Learning. Na altura foi um resultado de estado da arte. Este trabalho do Filipe é um trabalho de doutoramento, onde nós começamos a trabalhar com a tradução automática de datasets e pegamos num dataset em particular. Portanto, aqui o problema é a identificação de eventos e de argumentos desses eventos. Por exemplo, nós temos aqui este John the Magician pulled a rabbit out of a hat at a show in Edinburgh this year. So, isto aqui que nós temos, este é o chamado trigger do evento, ou seja, é a palavra central deste evento, e depois tem uma série de argumentos. Estes são os argumentos. O que é que puxou, de onde é que puxou, aonde, e todos estes argumentos têm etiquetas de Semantic Role Labeling, de SRL, e o objetivo era obter estes argumentos. O que nós fizemos foi pegar no ACE 2005, que é um dataset clássico em inglês, que está disponível no Linguistic Data Consortium, e o que nós fizemos foi, por um lado, traduzir, por outro lado, alinhar automaticamente as etiquetas e usar uma abordagem de question answering. Portanto, aqui o Filipe teve até, inclusivamente, um prémio de Best Student Best Student Paper para usar, usando uma abordagem de question answering, treinando um modelo, usando o Squad para resolver estas questões. Aqui, basicamente, a estratégia é perguntar literalmente ao modelo o que é que foi tirado, ou onde é que foi tirado, e o modelo responde com os argumentos que nós precisamos para a nossa estrutura. No campo das expressões temporais tivemos este trabalho também publicado no CIKM em 2023, que aqui o que nós fizemos foi pegar no idle time, que é um extrator de expressões temporais baseado em regras muito eficaz e que trabalha em muitas línguas diferentes, usar esse idle time como um weak labeler para depois podermos treinar modelos também para diferentes línguas, e tivemos resultados bastante bons. Portanto, esta abordagem chamada Tay2Go para a obtenção de modelos, não só a obtenção de modelos, mas também para propor uma metodologia de construir modelos noutras línguas, por exemplo, se for caso disso. Nós conseguimos treinar com mostrar com algumas das línguas e, portanto, a estratégia é fazer um weak labeling com muitos dados. Conseguimos produzir uma grande quantidade de dados e isso permite treinar modelos com alguma qualidade. Portanto, aqui, só para mostrar as línguas em particular, portanto, isto aqui em vários conjuntos de dados, mas no inglês, no português, no espanhol, no italiano, no francês e no alemão. E tivemos resultados, em geral, bons com esta abordagem. Uma outra tarefa interessante é o raciocínio temporal, ou seja, é a determinação de relações temporais entre os eventos. Se aconteceu antes, se aconteceu depois, se aconteceu ao mesmo tempo. Esta contribuição no CIGIAR de 2023 é uma plataforma de avaliação. Essencialmente, se vocês trabalham neste problema de determinação das relações temporais entre os eventos, a nossa plataforma, que é o TIEVAL, permite facilmente fazer experiências e comparar com o estado da arte e os baselines existentes e aceder a conjuntos de dados. Portanto, é essencialmente um agregador dos recursos existentes para este problema em particular, que
permite rapidamente produzir resultados. Portanto, uma infraestrutura, digamos assim, para desenvolvimento. Entretanto, a nossa proposta para resolver estes problemas ainda estamos a trabalhá-la, vai ser agora submetida esta semana porque já temos alguns resultados interessantes, mas aqui o problema do temporal reasoning essencialmente é, ok, eu tenho dois eventos A e B que ocorrem no texto, por exemplo, temos aqui este texto, John got back feeling wise and high, only to realize the milk he'd forgotten to buy. Portanto, neste texto em particular, nós temos dois eventos e queremos saber o que é que aconteceu antes e o que é que aconteceu depois, ou se aconteceram ao mesmo tempo. Portanto, há vários tipos de relações temporais. O before, o meet, overlap. Portanto, o meet é quando elas estão as duas, uma começa exatamente a seguir ao outro. Overlaps, portanto, aqui temos uma descrição visual dessas relações, ou contém, ou começa ao mesmo tempo, mas termina antes, ou termina ao mesmo tempo, mas começa antes, ou começa depois, ou é exatamente igual. Portanto, aqui neste caso, são idênticas na sua duração. E o que nós fizemos essencialmente, e este é o trabalho de um estudante de doutoramento do Hugo, que o que fez foi transformar, ou a abordagem que estamos agora a seguir, a transformar estas relações de intervalo, ou relações intervalares, que são estas relações que estão aqui descritas, em relações pontuais. Isso permite estruturar o problema de uma forma mais detalhada, com uma maior resolução, e decompor o problema num conjunto de problemas de relações pontuais. Ou seja, nós basicamente vamos tentar agora relacionar não dois eventos, mas o início de um evento com o início de outro evento, o início de um evento com o fim de outro evento, e assim sucessivamente. Temos 4 combinações possíveis, podemos fazer 4 classificações possíveis e depois, a partir disto, determinar qual é que é a relação intervalar. Portanto, esta abordagem com um novo treino de modelos e, portanto, aqui também com algumas coisas mais, permite obter melhores resultados, que estão agora a ser submetidos, mas que são muito bons relativamente ao estado da arte. É claro que uma coisa que nós vamos fazendo, é também ver o que é que se consegue obter fazendo simplesmente perguntas, prompting puro e duro aos modelos. Este trabalho em particular foi o primeiro trabalho que nós publicamos para precisamente tentar perceber como é que os modelos, em particular naquela altura o GPT-3, o ChatGPT, qual era o desempenho destes modelos na extração de narrativas, na extração dos elementos narrativos, aqui essencialmente os participantes, os eventos, as expressões temporais, e publicamos isso neste trabalho no Web Intelligence. O objetivo era mesmo esse, era comparar o ChatGPT com aquilo que nós tínhamos. Aqui, para além dos resultados em si, ok, esta é a estrutura da prompt, os resultados em si em que os modelos tiveram um desempenho bastante bom, mas longe de ser perfeito, portanto, portanto, relativamente bom, mas ainda com muitas limitações. Temos resultados da ordem dos 50.4 de F1, de F1 mais estrito, mesmo no F1 relaxado, em algumas situações. Aqui o GPT-3, por exemplo, consegue 51 na extração de participantes. Isto claramente não é um resultado brilhante, mas relativamente ao estado da arte é melhor do que se tinha. Ou seja, é um instrumento que nós temos sempre de explorar e de comparar, aqui com uma componente de prompt engineering. Aqui nós tentamos várias coisas, desde a definição de que é uma entidade, quais são as classes, dar exemplos, não dar exemplos, portanto, com um few shot ou com zero shot. E esta prompt engineering, como todos sabemos, enfim, é algo que não é direto, e ao mesmo tempo é algo que nós temos sempre aquela pergunta de, ok, isto é ciência, nós estamos a fazer prompt engineering,
dificilmente será, até porque há um problema com isto que é, ok, mesmo que funcione, nós não sabemos se amanhã vai funcionar, ou não sabemos se a mesma prompt no mesmo modelo vai funcionar amanhã, ou se, mesmo que o modelo esteja instalado na nossa máquina, ou se noutro modelo vai funcionar. E, portanto, estes resultados são dificilmente resultados científicos, mas na verdade, se nós queremos resolver problemas, temos, por um lado, de tentar comparar com aquilo que estas ferramentas fazem, ou então tentar encontrar abordagens que, de facto, sejam científicas relativamente à utilização destas abordagens como o prompt. Para além disso, há outros problemas como o data leakage, isto é, nós quando estamos a avaliar, por exemplo, a extração de narrativas num conjunto de textos, nós não sabemos até que ponto é que o modelo, em particular o ChatGPT, ou o Gemini, ou outro modelo, já conhece esses textos. Não é? Quando nós temos um conjunto de testes, não sabemos se o modelo já conhece esses textos, ou seja, se há o data leakage, não é? se há fuga de informação do treino para o teste. Aqui, neste caso, nós praticamente eliminamos esse problema porque fizemos o teste com o dataset Lusa, que não era conhecido do modelo, que dizia que só tinha lido, naquela altura, só tinha informação até 2021, né? Naquela altura, agora já não é o caso, e agora inclusivamente vai buscar informação por pesquisa, e portanto o problema de testar os modelos garantindo que não há data leakage é muito importante, é muito complicado, né? E temos essa dificuldade. Depois há outras abordagens de avaliação fechada ou privada, onde nós temos os testes que são feitos especificamente para testar e que não é possível os modelos conhecerem. Mas é um desafio também interessante. E depois a tal questão do prompting, não é? Como é que nós conseguimos maximizar aqui a extração da informação? Já são quase 11 horas. O tempo voa. Ok. Eu vou tentar, se calhar é melhor tentar fechar... diz, José. 5, ok. Vou tentar fechar isto rapidamente. Há aqui muita coisa, como eu disse, portanto, isto é muita coisa, eu vou agora passar muito rapidamente muitas destas coisas, algumas importantes. O classificador de variedades, nós desenvolvemos um modelo que distingue o português de Portugal, ou o português europeu, e o português do Brasil. Isto é muito importante para quê? É importante para, por exemplo, nós termos um corpus que nos garante um pouco melhor que é, de facto, português europeu que nós temos. Em que nós usamos este modelo de identificação de variantes também para treinar um modelo de tradução. Portanto, pegamos em corpora já existentes e tentamos primeiro usar alguns critérios que nos garantiam mais ou menos que os textos eram de facto de português europeu ou de português do Brasil. Usamos algumas outras técnicas, como a deslexicalização, e experimentamos algumas variantes da deslexicalização. Percebemos que a deslexicalização era importante neste problema em particular. Comparamos com algumas outras técnicas e vamos apresentar este trabalho no AAAI agora no final deste mês, que conseguimos ter o artigo lá, que um resultado bastante bom. Depois, a partir também deste trabalho, nós fizemos a tradução específica para português europeu, porque há um problema que nós sentimos em Portugal, em particular, que é quando usamos um modelo da Google, da DeepL, etc., mesmo quando diz que é português europeu, temos muitas vezes dificuldade em obter algo que é específico do português europeu. Por exemplo, he went by bus, em Portugal nós dizemos ele foi de autocarro, no Brasil ele foi de ônibus. E este é apenas um exemplo, há exemplos muito mais complexos. E o que nós fizemos foi usar
não só aquela distinção entre textos de português europeu e português do Brasil, mas também depois na avaliação o que nós fizemos foi também usar, para além das medidas habituais do Blood, do Rogel, do Comet, também usamos o nosso VID, o nosso identificador de linguagem, para medirmos a Portugalidade do texto produzido na tradução. E conseguimos o dataset paralelo, pegando no corpus em português europeu que nós tínhamos no identificador, traduzindo automaticamente para inglês e treinando o modelo de tradução com esse corpus e depois medindo aqui este nível de Portugalidade, digamos assim. Aqui, como podem ver, por exemplo, nos modelos fechados, como o Google, portanto, este Google PT, este já é um Google para português europeu, também tem um nível elevado, portanto, aqui o valor, quanto mais alto melhor, e teoricamente o valor máximo é 1, mas pode ir acima de 1, por razões que não vou agora detalhar. O DeepL também tem um valor importante, portanto, a nossa solução compara-se bastante bem com os baselines abertos, com os fechados não tanto, embora não esteja muito longe, enfim, com muito menos dados. Em termos de nível de Portugalidade, está um bocadinho acima desses modelos fechados. Ou seja, o risco de termos alguma coisa em português não europeu parece ser um bocadinho maior se usarmos o Google ou o DeepL, mas anda ali muito perto. Com a vantagem de que é um modelo aberto e bastante mais pequeno do que aqueles que são usados pelo Google ou pelo DeepL. Ok, portanto, mais coisas muito rapidamente que nos interessam. A representação de narrativas. Nós usamos o Discourse Representation Theory, o Discourse Representation Scheme, sugerido pelos linguistas, que é essencialmente uma linguagem de primeira ordem. Na verdade, esta representação intermédia não tem sido muito popular internamente. As pessoas muitas vezes preferem gerar diretamente JSON e não passar tanto por aqui. Portanto, esta é uma boa questão, que é como é que nós representamos estas estruturas. Há outras abordagens que nós também consideramos, mas nunca trabalhamos, que o Abstract Meaning Representation e agora o Universal Meaning Representation, mais da área da linguística. Depois algumas representações visuais, estas antigas, os Knowledge Graphs, ou seja, pegarmos nas estruturas narrativas e representámos-las de alguma forma. Aqui nós tivemos outros estudantes de mestrado e de doutoramento a pegar nas formas de visualização. Aqui há muito trabalho para fazer, que essencialmente o colega Sérgio Nunes tem olhado mais para esta componente. E essencialmente é isso. Os datasets Lusa é um recurso interessante que vocês podem aceder se estiverem interessados. Estão disponíveis na web. Eu depois posso dar os apontadores. Depois há todo um esforço de anotação bastante importante. Nós começamos por usar o BRAT, agora estamos a fazer a transição para o Inception. Temos usado mais o Inception. O BRAT, uma ferramenta muito boa, mas parou no tempo. Está já há uns anos que ninguém mexe naquilo. Depois há também detalhes sobre o Semantic Annotation Framework, que também foi publicado em alguns trabalhos pela Purificação Silvano e o António Leal, com uma parte muito estruturante do nosso trabalho e, como eu referi, também com extensões agora para textos clínicos. Muitas coisas para fazer, em particular a parte do grounding da informação, da ligação dos elementos narrativos ao seu significado. É algo que nós estamos ainda com muitas ideias e ainda poucos resultados.
na exploração de ontologias. Tivemos uma tese de mestrado também que explorava ontologias e a ligação das ontologias ao texto. Estamos a trabalhar também nas relações causais, quer na anotação das relações causais, como também na identificação das relações causais em texto. E, portanto, muito trabalho para fazer, também no desenvolvimento de recursos NLP para português, usando tradução automática, e também uma ferramenta que nós desenvolvemos, que é o LinguaLiner, para alinhar as anotações. Portanto, quando temos um texto em inglês com anotações, ao traduzir, perdemos as anotações, e o que nós tentamos é fazer automaticamente, usando uma abordagem proposta também pelo Filipe, que é o LinguaLiner, para fazer esse alinhamento, pelo menos em grande parte, depois com alguma validação humana. E temos muitos dos nossos recursos disponíveis no Hugging Face, entre outros no GitHub também, no PyPI. Portanto, aqui um mapa dos datasets que nós fomos traduzindo de várias línguas, usando essencialmente os recursos do Google Cloud. E agora com o tradutor para português europeu também podemos continuar a fazer isso com o nosso tradutor. Portanto, aumentando a base de recursos para o português europeu. O IAIC, que eu já referi, portanto, uma ferramenta de muito sucesso, que vocês também podem estar interessados. Temos este projeto CityLink que vai começar agora, muito em breve, um projeto muito rápido, mas muito interessante, porque basicamente põe estas tecnologias ao serviço da transparência, com a análise e a sumariação e a estruturação das minutas municipais, para os cidadãos poderem ter acesso àquilo que é deliberado nas câmaras municipais. É um projeto que nós estamos a fazer, ou vamos começar a fazer, em colaboração com as câmaras municipais. Portanto, o Text to Story 2025, que eu já referi, que é uma oportunidade também para participar. O deadline dos artigos está agora, termina esta semana, por isso já muito pouco tempo para submeter alguma coisa, mas para o ano esperamos organizar outro, e de qualquer das formas é uma excelente oportunidade de participar se vocês forem ao ESIR 2025, que vai ser em Itália, em Lucca. Portanto, alguns apontadores. Nós temos um site que está agora também a ser lançado, que reúne todas estas coisas, mas eu depois posso enviar essa informação para ser aqui mais difundida. Muito obrigado, peço desculpa por exceder um pouco o tempo, mas o tempo passa muito rápido. Obrigado. Bom, e agora, obrigado, Alicio. Vamos, então, se tedes preguntas sobre calquera cousa que falou el, ou de Gaia, se queres preguntar. A terra do vinho do Porto. É porque o vinho do Porto Que é de Gaia. Está em Gaia. Está em Gaia. Mira, unha curiosidade respecto á tarefa do CLEF que falaches de persuasión. Aí a etiquetación, o ground truth, entendo que foi feito por humanos, non? Sim. Aliás, o nosso trabalho, a nossa contribuição foi identificar os artigos que iam ser anotados, e depois também, com a equipa de linguística, anotou esses trabalhos. E que categorias de anotación? Já não me recordo exatamente, mas havia, penso que 26 categorias dos vários tipos de manipulação, por exemplo. Deixa eu ver se me recordo alguma. Uma que é, por exemplo, como é que era? Ou seja, as etiquetas eran a nivel de pequenas partes de oración. Sim, non? span, exato, um span de frase, ok? E dizer, aqui usou-se uma técnica de manipulação do tipo culpar os outros, ou
Eu agora não me estou a recordar nenhuma, mas eram 26 categorias, mas essencialmente é isso. O span e associar um desses tipos de técnicas de manipulação. Isso foi feito por pessoas, e no nosso caso foi por linguistas, nas outras equipas não necessariamente, mas os nossos linguistas ajudaram bastante nessa parte. Muito interessante, graças. E o objetivo aí é de facto depois, com esses datasets, desenvolver modelos. Não é? Nós não chegamos a fazer isso, mas houve o desafio e o dataset está lá para quem quiser usar. Então, obrigado, Alípio, pela apresentação. Penso que vas ter que vir de novo, porque creo que ficou a metade da apresentación por facer. Penso que vas ter que voltar a presentarnos o que... Pero é moi interesante. Teño un par de curiosidades tamén. O principal é o tema dos LLMs, que está, bueno, vos estades a traballar con técnicas máis, vamos decir, clásicas, entre aspas, de extracción de información, mas ao mesmo tempo había algún paper onde probastes os LLMs, pero simplemente con promptings, ou few-shot, ou zero-shot, mas como tedes tamén moitas anotacións feitas, todo iso non sei se vos probastes a instruir ou a fine-tunear algún destes grandes modelos, porque o que vin que fixestes foi simplemente utilizar algún tipo de clasificación cos autoencoders, cos BERT, mas non sei se esas anotacións que tedes, por exemplo, dese corpus que nos mostrates, poden servir para instruir un LLM. Sim. É uma excelente pergunta. Nunca tentamos pôr tudo à uma e ver o que é que sai dali. Isso nunca se fez, de facto. Mas porque não é... Enfim, a questão de como apresentar essa informação, de fazer o treino. O Filipe, que está a fazer o seu doutoramento, está a olhar um pouco mais nessa componente de ter mais informação e informação ligada, mas estamos a usar uma abordagem mais passo a passo. Dar toda a informação. Põe a questão, okay, como é que se apresenta toda a informação, como é que se apresenta toda a informação do treino, mas com as abordagens em que nós podemos dar como treino também o próprio grafo, dás o texto, dás o grafo, e tens esse espaço texto-grafo e tentar produzir o outro. E é uma experiência que se poderia fazer no meio de muitas outras, mas nós não acreditamos tão facilmente que vai dar resultados, mas é uma boa pergunta. É algo que se deveria fazer diretamente, assim, sem pensar muito, não é? Só acreditar na capacidade do modelo, texto, grafo, e ver o que é que sai. Apresentar o grafo de alguma maneira. Sem grandes contemplações. Teño unha curiosidade máis desde o punto de vista do casos de uso. Como vos traballades coa Calusa no ámbito do xornal, non? E estaba desanotando a parte temporal da narrativa. Como pensades que pode funcionar iso, por exemplo, nun xornal? Para que pode utilizarse? Porque eu estou acostumado a ver o grafo, non? Onde eu vexo como unha persoa ou unha noticia está relacionada con outra e poder facer nun grafo as relacións que hai entre as persoas, non? Pero o tema temporal chamame moito a atención, porque eses grafos realmente non funcionan moi ben, porque hai noticias que están relacionadas simplemente porque está nomeada a persoa ou así, non? Entón, sim, a aplicação, no caso de uma notícia e das relações temporais, a aplicação obviamente de uma linha de tempo, com os eventos nessa linha de tempo. Se tu tens várias notícias sobre o mesmo tópico, podes também relacionar as várias notícias com os eventos das várias notícias na mesma linha do tempo, fazer essa sumariação.
O que nós, em termos de aplicação com a Lusa, nós não temos nenhuma aplicação a funcionar, com eles em particular. Temos algumas abordagens que eu não apresentei aqui, mas temos algumas abordagens de geração de linha de tempo, mas que não estão a explorar completamente aliás, que também ainda está a ser desenvolvida, esta extração de relações temporais. E, portanto, o objetivo é juntar esses esforços para que nós possamos ter representações mais fidedignas da linha de tempo. Mas o que nós fizemos já historicamente, o Ricardo Campos trabalhou desde o seu doutoramento, já há alguns anos, na relação temporal, por exemplo, entre queries e expressões temporais, e também na extração de expressões temporais e na descodificação das expressões temporais em termos absolutos, porque temos um documento, tem a data de publicação, e se a expressão diz na segunda-feira, podemos olhar para a data de publicação e perceber qual é exatamente a data que se refere àquela expressão temporal, e isso permite fazer por exemplo, uma linha de tempo, ou mesmo ao ano, quando são histórias mais que já cobrem alguns anos, o que é que aconteceu em 2005 ou em 2006. Nós já fizemos algumas, até demonstradores, em particular o Ricardo tem estado sempre muito ativo nessa área de Temporal Information Retrieval. Portanto, o objetivo aqui deste esforço é fazermos isso num nível mais fino, dentro do documento e entre eventos onde a relação temporal não é tão explícita. E, portanto, a aplicação óbvia será as infografias baseadas em linhas de tempo. Mas entón, nunha nova, a liña de tempo é da nova en conxunto, non dos eventos que están a acontecer dentro da propia nova, ou si tamén? Ou estades a facer así? Sim, nós temos tido sempre uma perspectiva de dentro do documento, mas há algum trabalho, não tanto nas relações temporais, mas até de outros tipos de relações entre documentos, não só intra, mas entre documentos, com documentos diferentes, em particular nos textos clínicos. A Purificação e a Ana Luísa também têm estado a olhar para essa abordagem mais de documentos diferentes, mas que têm relações entre os... E aí temos também desafios, por exemplo, da anotação, porque as ferramentas de anotação estão orientadas para ter um documento só, ou pões todos os documentos juntos para anotar, mas é isso, tu tens uma relação entre o primeiro e o último, aquilo torna-se, em termos de interação, é mais complicado, mas sim, a extração de narrativas olha essencialmente para dentro de um documento, para o que está dentro de um documento, para trabalharmos com vários documentos. É relativamente direto ou natural estender, embora haja problemas práticos, como por exemplo o problema da anotação. Obrigado. A pergunta clásica é se tem muitos datasets que foram traduzidos automaticamente para depois, tendo que treinar modelos em português. Queria saber se já nos podemos fiar 100% da tradução automática ou se os datasets são revistos depois ou depende da tarefa, etc. Idealmente sim, mas é difícil. É mais por amostragem, quase uma avaliação qualitativa, e aí mais uma vez com a colaboração também dos nossos colegas linguistas que nos ajudam, que validam com mais qualidade do que nós, mas não completamente validados. Por exemplo, no caso do ACE, que é um dataset relativamente mais pequeno, e a validação foi mais exaustiva, mas noutros datasets maiores, o pressuposto é, ok, pode haver ruído, mas o modelo depois vai de certa forma conseguir lidar com esse ruído, e se tu avalias uma tarefa depois a jusante, essa avaliação é que te vai dizer se a coisa correu bem ou correu mal. Eu teño unha pregunta.
Isto poderíase converter nunha aplicación, por exemplo, que lee un xornal, vos traballades co público, o portugués, non? O público PT. Sim, nós temos contactos com o público, mas não conseguimos, infelizmente, um projeto diretamente com ele. Ok. Mas, por exemplo, poderíamos, imagino, converter unha noticia nunha banda deseñada? Sim. Poderíamos ler máis facilmente as noticias? Sim, essa é a motivação. Desde o início, nós conseguirmos pegar numa notícia, por exemplo, e transformar naquilo que quisermos. Ou seja, o objetivo até era nós pegarmos numa notícia, transformarmos numa representação intermédia, por exemplo, o DRS, e a partir dessa representação intermédia transformarmos no que quisermos. Na verdade, essa representação intermédia muitas vezes é evitada porque dá demasiada complicação, mas nós implementamos isso e algumas das coisas, os knowledge graphs que eu mostrei, por exemplo, fazem isso. É da notícia para a representação intermédia e da representação intermédia para os knowledge graphs. Com os modelos generativos, uma banda desenhada, por exemplo, diretamente é algo que os modelos generativos já conseguem fazer melhor ou pior. Depois aí já há outras questões, que é como é que tu queres as personagens, ou se tu queres que as personagens sejam as pessoas que estão a ser referidas. E, portanto, aí as abordagens, entretanto, já nos ultrapassaram, digamos assim. Agora, o valor de uma estrutura pode ser o de permitir manipular melhor esse output, não é? Em vez de ser um modelo generativo a construir tudo do texto para uma banda desenhada, por exemplo, nós podemos preconizar ter a extração destas estruturas e até estas estruturas extraídas poderem ser inseridas no próprio prompt, no chain of thought, né, numa linha de chain of thought, e a geração do output ser espaldado nessa estrutura que, entretanto, é extraída. Por exemplo, na geração de cenas que eu referi há pouco, que já não tem tanto a ver com narrativas, mas o objetivo é, eu peço, ok, gera-me uma cena que tem 3 carros com 2 árvores do lado esquerdo, 4 árvores do lado direito, numa estrada, não sei o quê. E o objetivo do modelo é gerar um código em Python, que é fornecido ao Blender, que é um software que faz o rendering e que permite gerar uma cena em 3D. E a abordagem que estamos a seguir é pegar naquele primeiro texto e tentar, por exemplo, identificar os itens importantes que estão ali a ser referidos. Por exemplo, árvores. É uma árvore que é referida. Ora, se é uma árvore, o que vou fazer é, em vez de esperar que o modelo vá gerar todo o código, eu já tenho uma biblioteca de código e vou buscar o código relativo à árvore, ou o carro, ou isto, ou aquilo. E quem diz o código pode ser também outro tipo de informação ou de conhecimento que já esteja estruturado e que nós conseguimos montar de uma forma mais ordenada, em vez de estar à espera que o modelo seja capaz de resolver tudo isso. Porque um modelo atualmente, fazendo um prompt desse tipo, tem dificuldade em gerar todo o código para gerar toda a cena como aquilo que a gente quer, e nós, ao pedirmos a alteração de uma parte da cena, o modelo também tem dificuldade em manter tudo o resto igual e alterar aquilo que a gente quer. Portanto, essa abordagem é um pouco à la RAG, não é? Em vez de teres uma base de documentos, tens ali uma biblioteca de código, ou tens outras bases de conhecimento que te permitem transformar o próprio prompt noutro prompt, eventualmente noutro prompt, fazer uma linha de pensamento e depois gerar aquilo que tu queres. Portanto, estas abordagens que te estruturam a narrativa também podem ser usadas nessas sequências. Bom, pois deixámoslo aquí. Obrigado, Alipe, máis unha vez. Xa combinamos na seguinte vez que veñas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.